Boa tarde a todos. Quero saudar aos amados irmãos em Cristo e aos distintos ouvintes que nos dão a honra de entrarmos em seus lares através da palavra santa do nosso Deus, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra que estaremos meditando nesta oportunidade foi um presente que eu recebi aproximadamente uns 20 anos atrás. E sempre que eu tenho oportunidade, eu tenho procurado semear esta palavra a todos os corações de todos aqueles que nos dão a honra de ouvir o recado de Deus, a palavra santa do Deus vivo, que nos traz sempre esperança, nos traz sempre luz e nos indica o caminho que devemos andar. A Santa Palavra nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E depois de uma semana da qual choramos muito ao ver tantas almas sendo ceifadas, tantas pessoas partindo, pois cremos que não estamos sepultando números, mas pessoas, entes queridos, pessoas que, de certa forma, estiveram presentes entre nós e quando tudo isso acabar, nós não teremos mais a companhia delas. E depois de uma semana triste, é bom render graças a este Deus eterno, sempre presente, e que, embora sejamos falhos e imperfeitos, derrama a sua graça e misericórdia diariamente sobre as nossas vidas. Por sermos invejosos, alegrar com os que se alegram não é uma tarefa fácil. Então, nesta oportunidade, vamos aprender o árduo caminho da vitória, para que possamos também celebrar. O tema da nossa meditação, neste momento, chama-se Vencendo através das provações. E nós vamos usar o texto do evangelista João, capítulo 16, versículo 33. E o Senhor Jesus Cristo declara: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Estamos vivendo um dos períodos mais difíceis da história da humanidade. Por um lado, causado pelo coronavírus e das suas terríveis consequências. Por outro lado, também o cristianismo está passando por uma das suas mais difíceis fases, onde observamos um contraste entre o evangelho libertador, baseado exclusivamente na graça salvadora, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos ensina a aprender a suportar, a dar a volta por cima das adversidades e dos ventos contrários, de um evangelho aguado, de uma graça barata e de uma propaganda enganosa, onde se afirma que o cristão não passa por provações e nem adversidades. Talvez por isso, observamos tantas vidas destruídas, despreparadas, sem esperança, por não saber o que fazer quando enfrenta provações. Qual atitude tomar diante das adversidades? Quais ações bíblicas recomendadas diante deste momento adverso, para que, ao final, tenhamos vitórias, vidas transformadas e alcancemos a maturidade espiritual desejada? E nesta oportunidade, baseados na palavra de Deus, na verdade bíblica, iremos aprender 5 atitudes, 5 ações para vencermos através das provações. A primeira atitude para vencermos através das provações
através do momento adverso, através dos ventos contrários, é não culpar a Deus. Nunca culpe a Deus. Na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 17, a palavra do Senhor assim nos ensina: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudanças, nem sombra de variação. O apóstolo Tiago nos chama a atenção dizendo: não erreis, meus amados irmãos. Muitas vezes, diante de uma tragédia, de uma notícia ruim, ouvimos: por que Deus deixou que isto acontecesse? Mas quem conhece a Deus não pergunta o porquê, pois este é o tipo de pensamento que o inimigo de Deus deseja que pensemos. A dúvida, o ressentimento, o ficar chateado e até com raiva de Deus é o sentimento que o inimigo deseja que você sinta, com a finalidade de que você se afaste do Todo-Poderoso. Deus nos ama e quer o melhor de cada um de nós. Deus está ao nosso lado e deseja que alcancemos sucesso e vitória. No livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, a palavra do Senhor nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Algumas versões dizem, para vos dar uma esperança e um futuro. Existe uma ilustração que eu recebi há alguns anos, que eu gostaria de compartilhar com vocês neste momento. Talvez alguns já tenham a ouvido. Ela tem por título Pegadas na Areia. Diz-nos assim aquela ilustração: uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor, e através do céu passavam cenas de minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixadas 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isto aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isto entristeceu-me deveras, e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo todo o caminho, mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo, porque nas horas que eu mais necessitava de ti, tu me deixastes. O Senhor me respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu, em meus braços, te carreguei. Meus queridos, primeira atitude para se vencer através da provação: nunca culpe a Deus. Deus não é culpado deste momento triste que estamos vivendo. A segunda atitude para se vencer através das provações é
aprenda com os tratamentos do Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Eterno sabe o que é melhor para nós. E se você cooperar com Deus, Ele vai poder aperfeiçoar a sua vida e você terá a oportunidade de aprender uma grande lição. Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, aprendeu através da obediência, foi aperfeiçoado através do sofrimento. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e versículo 9 nos diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Foi também através dos momentos mais difíceis que Davi, o homem segundo o coração de Deus, mais aprendeu com os tratamentos do Senhor na sua vida. No livro de 2 Samuel, capítulo 15 e capítulo 16, Absalão, filho de Davi, se rebela e leva uma parte significativa do povo a ir contra Davi, que era o rei. Davi resolve não enfrentar o seu filho Absalão e foge. No caminho, Davi se encontra com Simei, que é um parente de Saul e é amaldiçoado por ele. Está lá no capítulo 16, versículos 7 e 8, que diz: e amaldiçoando-o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tem reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. No verso 9, um dos generais de Davi diz: então disse Abisai, filho de Zuria, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Vejam a reação de Davi. Disse-lhe, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zuria? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Porventura, o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. E também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Mais à frente, a história nos conta que Absalão, filho de Davi, fica preso pelo pescoço numa árvore, e Joabe, comandante de Davi, o mata. O rei, após esta tragédia, retorna. E quem está lá na primeira fila para receber o rei de volta? No capítulo 19, versículo 18 diz: e atravessando a barca para fazer passar a casa do rei e para fazer o que bem parecesse aos olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei quando ele passava o Jordão. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, nos traz uma declaração disso que Davi viveu e deixou como exemplo para todos nós. Onde Paulo diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Deixe Deus tratar na sua vida. Deixe Ele te ensinar a lei do perdão, do quebrantamento, da reconciliação.
Segunda atitude para se vencer através das provações é: aprenda com os tratamentos do Senhor na tua vida. A terceira atitude para se vencer através das provações é: não murmure. Não murmure. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 diz: então, e não murmurareis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. No capítulo 14 do livro de Êxodo, Deus executa um grande livramento, fazendo o povo passar a salvo no meio do Mar Vermelho e destruindo o exército egípcio. No capítulo 15, ali no seu início, encontramos o cântico de Moisés e de todo o povo. Logo em seguida, a dança de Miriam e das mulheres. Posteriormente, a grande celebração do povo pelos feitos do Senhor. Naquele momento, é só glória e aleluia. Mas, 3 dias depois, capítulo 15, versículo 22, depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Deu-se início à murmuração. Começou a grande acusação. 3 dias depois, o povo esqueceu de tudo. Versículo 23 e versículo 24 diz: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Mas, voltando um pouco, quem guiava mesmo o povo? Lá no capítulo 13, versículo 21 e 22, encontramos a resposta, onde a palavra nos diz: e o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, de noite, numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O Senhor ia adiante de Moisés. O Senhor Deus os guiava pelo caminho. Não foi Moisés que os levou para aquele local. Foi o próprio Deus que os levou para aquele local. E por que Deus os levou para aquele local? Por um motivo específico. Os hebreus haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído dentro dos hebreus. E no versículo 27, por não saberem esperar o momento certo de Deus, desperdiçaram a bênção já preparada pelo Eterno. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam juntas das águas. Veja só que coisas. Agora, aqueles bebês chorões já beberam a água lá atrás. O povo abortou o tratamento do Senhor em suas vidas. O povo murmurou, procurou o culpado, exigiu um milagre paliativo. E a prova da sua rejeição diante do Senhor foi a morte de todos eles nos anos de peregrinação no deserto, exceto Josué e Calebe. Meu amado irmão, meu querido ouvinte que nos dá a honra nesta oportunidade, você quer a vitória? Não murmure. Aprenda a aguardar a salvação que vem no momento certo,
da parte do Senhor na tua vida. Quarta atitude para vencer através das provações. Tenha toda a alegria. Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O apóstolo Paulo, ao falar aos amados irmãos na igreja de Filipos, em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13, assim nos traz uma grande lição, aonde ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quero repetir esta frase de Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso em Cristo que me fortalece. A prova da fé produz paciência, que é a obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago não diz para fingir estar feliz quando se enfrenta a dor, mas ter uma perspectiva positiva por causa daquilo que as dificuldades podem produzir em nossas vidas. Tiago diz que devemos transformar nossas dificuldades em momentos de aprendizado. Isso me lembra uma experiência pela qual eu passei alguns anos atrás. Eu havia sido convidado para pregar no aniversário da Igreja Batista em Porangaba, que fica a cerca de uns 150 quilômetros da nossa capital. E preguei exatamente esta palavra. Naquela semana, eu havia ido até o mecânico da minha confiança e pedido a ele que fizesse uma revisão completa da minha moto, pois sabia que viajaria no final da semana e precisaria, após aquele culto, retornar para São Paulo, pois tinha que trabalhar na segunda-feira logo cedo. Pois bem, ao retornar daquele culto, logo que saí daquela cidade, entrei na rodovia Castelo Branco e, de repente, o motor da moto fez um barulho assustador, travou tudo. Era aproximadamente 22 horas, um pouco mais, a estrada escura. Só me restou ligar para aquele querido colega que viesse me dar um socorro. Ele chegou com seu carro, amarramos uma corda da moto e fomos até a próxima cidade, pois não havia mecânico de motos na sua cidade. E passamos toda a noite no seu carro, em frente à mecânica, relembrando exatamente esta passagem. Tenha toda a alegria. Nós não sabemos explicar por que o Senhor nos freou daquela maneira, naquele local. Não sei por que Ele nos fez passar uma madrugada inteira dentro do carro. Talvez só lá na eternidade o Senhor vai abrir o livro e mostrar: olha, se você tivesse vindo, talvez isso ou aquilo poderia ter acontecido. Não sei o quanto o Senhor me livrou, mas nós nos lembramos, eu e aquele amado colega, que mesmo ali, passando a noite, naquele carro frio, nós tínhamos que colocar em prática aquilo que nós tínhamos ouvido na pregação naquela noite.
tenha toda a alegria. Enquanto vocês estão aí, eu, o Senhor, estou trabalhando em prol da vida de vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Jesus declarou: na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristezas, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Quarta atitude para se vencer através das provações é: tenha toda a alegria. Se tem uma coisa que o diabo não suporta, que o inimigo dessas almas não suporta, é ver o rosto do cristão sorrindo. Porque a nossa alegria, ela vem do Senhor. E Ele não pode, de maneira alguma, tirá-la. Quinta atitude, para se vencer através da provação: persevere na fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meus queridos, em termos de aves, Deus não nos compara à galinha, ao gavião ou ao urubu, mas a águia. E a águia é a única ave que não teme a tempestade, os ventos contrários ou a adversidade. Pelo contrário, ela tem toda a alegria na tempestade, ela vai de encontro à tempestade e passa sobre a tempestade. Mas a águia também tem que passar por uma prova muito difícil. A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. Chega a viver 70 anos. Mas para chegar a esta idade, aos 40 anos, ela tem que tomar uma séria e difícil decisão. Aos 40 anos, ela está com unhas compridas e flexíveis, não conseguindo mais agarrar suas presas, das quais se alimenta. O bico, alongado e pontiagudo, se curva. Apontando contra o peito estão as asas, envelhecidas e pesadas, em função da grossura das suas penas, e voar já é tão difícil. Então a águia só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um dolorido processo de renovação que irá durar 150 dias. Este processo consiste em voar para um alto de uma montanha e se recolher em um ninho próximo a um paredão onde ela não necessite voar. Então, após encontrar este lugar, a águia começa a bater com o bico em uma parede até conseguir arrancá-lo. Após arrancá-lo, espera nascer um novo bico, com o qual vai depois arrancar suas unhas. E quando as novas unhas começarem a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas, e só após 5 meses sai para o famoso voo de renovação e para viver então mais 30 anos. Em nossas vidas, muitas vezes temos de nos resguardar por algum tempo e começar um processo de renovação, para que continuemos a voar um voo de vitória. Devemos nos desprender de lembranças, costumes e outras tradições que nos causaram dor. Somente livres do peso do passado, poderemos aproveitar o resultado valioso que
uma renovação sempre traz. Olha o que mais Deus quer te falar neste momento. Que se você perseverar na fé, confiar plenamente nele e em sua palavra, pode vir as tempestades da vida, pode vir os ventos contrários, pode vir toda a sorte de adversidade, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E o Espírito Santo de Deus te encherá de poder e derramará sobre os teus olhos a unção para que você possa fixar o seu olhar sobre o sol da justiça, que é o Senhor Jesus Cristo, e você vai sair, com certeza, com a vitória através das provações. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por Jesus Cristo que nos amou. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Concluindo esta palavra, como vencer através das provações? Primeiro, nunca culpe a Deus. Segundo, aprenda com os tratamentos do Senhor na tua vida. Terceiro, jamais murmure. Quarto, tenha toda a alegria. E em quinto, persevere na fé. Que Deus possa te abençoar neste momento. Que você possa permitir que o Espírito Santo venha trabalhar na tua vida. Venha enxugar as lágrimas dos seus olhos. Venha te trazer o renovo através da santa e bendita palavra de Deus. E que você possa levantar o seu rosto e voltar a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus ricamente te abençoe.